Fala monstrinhos e monstrinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar passando aqui algumas dicas, alguns ensinamentos para vocês conseguirem realizar um poderoso exercício aí para a região do glúteo e posterior de coxa, o stiff. Mas não realizá-lo de qualquer jeito, realizar ele sem dores. Então vem comigo. Então, pessoal, vamos lá. Normalmente, o pessoal sente dor aí no stiff em duas articulações. A primeira na lombar e a segunda no punho, né? Vou estar explicando primeiro por que acontece essa dor na lombar e não no músculo alvo, né? No caso, o glúteo e o posterior de coxa. Primeiramente, vamos aqui para a barra. Tô com a barra aqui, obviamente sem peso, só para mim demonstrar para vocês. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeira, sua escápula tem que estar fechada, certo? Então, ó, ombro para trás, beleza? Fechou a escápula, você tem que semiflexionar o seu joelho. Então, semiflexiona lá, pé na linha do ombro e aí você desce. Esse é o stiff correto, certo? Assim, você não vai sentir dor na lombar. O que acontece? Qual que é o erro comum aqui de quem sente dor na lombar na hora de fazer o stiff? O principal deles é a barra vai muito longe do tronco. Então, você vai executar o stiff, a barra ó, vai lá na frente. Isso gera um contrapeso aí desnecessário para a sua lombar, tá? Então, primeira dica é, fecha a escápula, certo? Fechou a escápula, faça com a barra arrastando na perna, literalmente, tá? Desce com ela, ó, arrastando na coxa e volta, certo? Sem jogar distante do tronco, porque aí você vai jogar o peso não para o seu glúteo, não para o seu posterior de coxa, e sim para a sua lombar. Essa é a primeira dica, tá? Se você fizer isso daí, conseguir colocar a barra encostando na coxa e mesmo assim você continuar sentindo dor na lombar, em último caso, você tem que usar o halter. É uma variação que a gente usa. Por quê? Quando a gente faz o stiff com o halter, a gente tem uma inércia um pouco maior na lombar. Então a gente faz o exercício, certo? Fez o exercício, no final, ó, você consegue dar uma relaxada na lombar, diferente da barra, que vai estar sempre te pressionando para baixo. Então com o halter, ó, fez o movimento, o final aqui da fase concêntrica, você relaxa a sua lombar e faz de novo, certo? E aí o exercício acaba sendo mais efetivo para a região lombar e a região do glúteo, certo? Então, você fazendo essas duas dicas aí, você já vai conseguir tirar bastante as dores da lombar e conseguir alcançar o estímulo aí no músculo alvo, né? Agora vamos para quem tem dor no punho, né? Principalmente a mulherada que não tem um antebraço muito forte, sofre um pouco na hora de fazer o stiff. Principalmente se você vai fazer um stiff aí progredindo carga, né? Colocando um peso aí relativamente pesado, uma carga relativamente pesada, então pode ser que comece a doer seu punho, né? Às vezes você até tem força no glúteo, até tem força no posterior de coxa, mas o seu antebraço, a sua empunhadura não acompanha esse desenvolvimento muscular e aí você acaba sentindo mais dor na mão, dor no antebraço do que propriamente no glúteo e posterior de coxa, tá? Quais são as dicas? Pega aqui, ó, de perto. Normalmente a gente faz o stiff com a pegada pronada, dessa forma, correto? Tenta inverter, pessoal, faz uma pronada e uma supinada, ó, desta maneira. E aí você vai e executa o stiff dessa forma. Outro jeito, faça com as duas supinadas, ou invertida ou supinada, e vai lá e realiza o movimento, certo? Com a pegada supinada, a gente tem um auxílio maior
dos músculos aí acessórios, né, que a gente vai trabalhar a parte do bíceps, tá? A parte do ombro. Então, com a pegada supinada a gente tem um auxílio, né, um apoio maior desses músculos, e aí pode ser que fique mais confortável para você, tá? Mas também não é uma regra, tá? Cada pessoa tem a sua individualidade biológica, tá? Então, tenta a invertida, tenta a supinada, tá? Se nenhuma dessas resolverem, a gente tem, em último caso aqui também, um acessório chamado strap. Não sei se todos já conhecem, tá? Como que funciona o strap? Deixa eu explicar para vocês. Ele vem aqui na região do punho, certo? O strap, ele é como se fosse um gancho ao contrário. Por quê? A gente agarra a barra, ó, pega aqui minha mão. A gente pega a barra dessa forma, então a barra vai no meio, a gente faz um gancho dessa forma com a nossa mão. O strap, ele vem ao contrário, ó, certo? Então seria um gancho desse lado e um gancho desse outro lado, tá? Dando mais fixação na barra. Para que serve o strap? Ele vai tirar toda a pressão do seu antebraço, da sua pegada, né, da sua empunhadura, e jogar no músculo alvo. Então, se eu uso o strap aqui, ó, igual eu mostrei, né, faz um gancho aqui com ele na barra e o outro com a sua mão. E aí, mesmo que tenha bastante carga, que seja um treino bem intenso aí, você vai conseguir focar no músculo alvo, porque você vai ter um acessório que ele vai tirar toda a tensão aqui, ó, do antebraço. Ó, eu nem tô fazendo força aqui, ó, ele tá praticamente solto, tá? O strap que tá segurando. E o peso vai para onde, galera? Vai lá pro posterior de coxa, vai lá pro bumbum, certo? E aí acaba se tornando um exercício muito mais efetivo e sem dores, né? Quando eu digo sem dores, eu estou falando, obviamente, das dores articulares, tá? Dor muscular você vai sentir, né? Quem treina musculação já tem que estar acostumado com essas dores aí, não tem muito para onde fugir, tá bom? Então esse é o strap. Em último caso, a gente usa ele. O ideal seria você ter o antebraço aí fortalecido, na mesma proporção que os outros músculos do seu corpo, tá? Mas se não é o caso no momento, monte um treino, né? Monte uma periodização, procure um profissional para fortalecer o seu antebraço, para fortalecer sua empunhadura, né? E se você tiver no momento ainda que não está fortalecido, aí você usa o strap para não ter problema, para o seu treino ser mais efetivo, beleza? Então essas são as dicas aí para você não sentir dor ao realizar esse exercício tão poderoso que é o stiff. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Tamo junto.